pedra, alguém gravando o texto numa pedra. Vimos alguém gravando em argila, né, com estilete. E havia também o pergaminho, que era pele de animal. Então, principalmente, por exemplo, o nome pergaminho foi dado a este material porque principalmente era obtido, produzido na cidade de Pérgamo, que fica nesta região aqui. Nesta região. Nessa cidade era muito intensa a produção deste material. Por essa cidade ser tão voltada para a produção desse material, ser obtido em grande, larga escala nessa cidade, ser uma cidade muito vinculada a isso, a história, historicamente, passou esse material a levar o nome da cidade. Passou como que uma marca registrada, Pergaminho, o material de Pérgamo, né, obtido em Pérgamo. Então o nome da cidade acabou transmitindo, dando título, né, dando nome a esse material, pergaminho relacionado a Pérgamo. Agora o papiro relacionado a este material aqui. Essas plantas, essas cânulas que cresciam, por exemplo, bastante na margem do Mar Vermelho. Uma região onde tinham bastante deste material. Então aqui um exemplo de produção de papiro. A obtenção aqui das cânulas, né? Retira-se a casca, o que interessa é o material de dentro. Esse material aqui. Esse material é amassado para obter essas tiras aqui. As tiras são colocadas lado a lado. Depois outras transversais colocadas por cima. Então era batido uma contra a outra. Depois era raspado. Temos aqui a fase da raspagem do papiro. Depois novamente batido para dar mais fixação. E era fixado folhas a folhas. Com isso obtinham-se rolos. E aí temos um exemplo aqui de uma pessoa segurando um rolo de papiro na mão. Era enrolado e era colocado nessas duas hastes. Então com isso tínhamos os papiros, os rolos de papiro da antiguidade. Então os dois materiais principais, papiro e pergaminho. Papiro obtido dessa planta, pergaminho obtido de pele de animais. E pela cidade de Pérgamo ser muito envolvida com a produção desse tipo de material, acabou dando o nome, batizando aí este material, o pergaminho. Então o papiro era feito de planta, uma espécie de cana que crescia em lagos e rios do Egito e da Síria. E aí as lâminas de sua entrecasca eram retiradas, feito esse processo aí conforme já esclarecemos nessas imagens. Foi bastante usado até o século III depois de Cristo. Hoje em dia ainda é comercializado para uso artesanal. Então temos hoje folhas de sulfite. Inclusive a nossa apostila aqui produzida em folha de sulfite, que são muito mais duráveis do que uma folha de papiro dessas. Ela com o tempo vai amarelar, né, com o processo químico que ela acaba sofrendo, né, ela vai amarelar, mas um papiro durava menos do que o material que temos hoje. Pergaminho era pele curtida de ovelhas, cabras, antílopes e outros animais. As peles eram limpas e os pelos retirados. O nome pergaminho deriva-se da cidade de Pérgamo, situada na Ásia Menor, onde o material era produzido em maior quantidade. Instrumentos utilizados, temos o cinzel, como foi mostrado aí na figura anterior, né? Temos o cinzel, que era batido. O cinzel era uma ferramenta de aço cortante numa das extremidades e usada para entalhar pedras e cerâmicas. Atualmente era uma ferramenta ainda usada por escultores e gravadores. Temos aí o cinzel. Estilete, aqui no outro exemplo, a pessoa gravando com estilete num tablete de argila. Era usado para escrever em argila seca. Pena. E aí temos a pena. Por exemplo, aqui temos um caniço na mão do escriba aqui, que era mais comum. A pena já era um artefato mais difícil de se obter. A pena é cana com ponta feita de junco, variando entre 14 e 40 centímetros. Era usada para o pergaminho e papiro. Penas de ave só começaram a ser empregadas no século III a.C. A tinta era usada uma mistura de carvão, goma e água. Forma em rolos. As folhas de papiro eram colocadas lado a lado e enroladas, como a figura aqui demonstra a forma como era composto o livro. As folhas coladas umas às outras e colocadas em canos e enroladas nesses canos. Assim
se preservava o livro. Só brasileiro sabe o que é. Lado a lado, enroladas num cilindro de madeira, em média tinham um comprimento de 12 metros. Pense num livro, na dificuldade de se proceder à leitura de um livro desse. 12 metros, mas havia alguns com até 48 metros. Em geral eram escritos de um só lado, usados até o século III. Posteriormente surgiram os livros ou códices, com arrumação das folhas de papiro. Então encadernou-se as folhas de papiro. Então essas folhas que eram coladas umas às outras, estendidas, podiam chegar a 48 metros. E aí você pensa, por exemplo, quando Jesus chegou na sinagoga e foi dado o livro de Isaías, e o autor bíblico enfatiza isso, ele encontrou a passagem tal. Por quê? Ele foi desenrolando um rolo e enrolando o outro até chegar na coluna exata onde estava o texto que ele pretendia ler. Então, com isso temos a dificuldade de manuseio de um livro na época de Cristo Jesus. Por isso que o autor enfatiza que ele encontrou aquela passagem. Porque ele encontrou porque ele é o autor, né? Então ele estava presente, ele conhece muito melhor do que qualquer outro ser aquele livro. Então por isso que ele tinha essa competência, essa capacidade para encontrar aquela passagem, como o autor enfatiza. Então temos aí já algum conhecimento acerca da produção material, os materiais empregados, a forma como foi produzidos os textos bíblicos. Mas na próxima aula daremos continuidade falando acerca das línguas. E aí vamos entrar mais especificamente no Antigo Testamento, os nomes empregados com relação ao Antigo Testamento e acerca da produção mesmo dos livros, né? Acerca da questão cronológica, também vamos debater na próxima aula, o aspecto cronológico, os nomes empregados ao Antigo Testamento e como ele recebe também o nome Testamento, da onde vem essa designação para este livro, o nome Testamento. Passou a ser Antigo Testamento por causa do surgimento de um Novo Testamento. Mas por que o nome Testamento? Então, por hora, agradeço. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos aproveitar bastante do nosso estudo Introdução ao Antigo Testamento.